Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e eu estarei trazendo a cada 2 semanas um vídeo sobre teologia aqui no canal. Agora é a cada 2 semanas porque eu vou estar alternando, né? Ao invés de produzir 2 vídeos pequenos por semana, eu vou estar produzindo um vídeo sobre teologia, depois um sobre psicologia, um de teologia, um de psicologia. Lembrando que é teologia, eu estou usando um sentido bem amplo, né? De estudos sobre religião, filosofia da religião. Então, por mais que a série chame teologia, é um termo mais amplo, assim, né? A gente vai estudar várias coisas que estejam envolvidas de alguma forma com o estudo da religião ou da filosofia da religião e várias coisas assim. E nós temos estudado alguns argumentos a favor do teísmo, né? E hoje a gente vai estudar sobre o argumento cosmológico, conforme ele foi proposto pelo filósofo árabe Al-Ghazali. Então, Al-Ghazali foi um filósofo árabe, né, de origem persa, se eu não me engano, que viveu de 1058 a 1111. Ele também era, se eu não me engano, bastante crítico do neoplatonismo, e ele é um filósofo islâmico, né, muçulmano. E aí a gente vai estudar hoje o argumento dele a favor da existência de Deus. O argumento dele é mais ou menos assim. Primeira premissa: existem fenômenos temporais no mundo. Então, existem fenômenos temporais no mundo. Segundo, esses fenômenos temporais são causados por outros fenômenos temporais. Terceiro, a série de fenômenos temporais não pode regressar infinitamente. Conclusão: logo, a série precisa terminar no eterno. Vamos entender cada premissa para a gente compreender o argumento. A primeira premissa diz que existem fenômenos temporais no mundo. O Al-Ghazali ele se concentra mais na existência de fenômenos temporais do que no próprio tempo em si. Então ele está pensando muito mais nos fenômenos temporais, né? Nos fenômenos que acontecem no tempo. O argumento dele se concentra nisso, e não necessariamente na passagem da linha do tempo por si só. E o que são fenômenos temporais, né? Fenômenos temporais são fenômenos que começam, né, têm uma duração e acabam. E isso parece meio auto-evidente, talvez pela experiência, de que existem fenômenos temporais. A gente vê coisas que começam, têm uma duração e termina, como este vídeo. Este vídeo começou, está transcorrendo, uma hora ele vai terminar, um fenômeno temporal. Então, que fenômenos temporais existem no mundo parece uma coisa bastante, quase que auto-evidente. E aí a segunda premissa diz assim: esses fenômenos temporais são causados por outros fenômenos temporais. Aqui tem uma questão importante. Por mais que no argumento fale de causados, aqui o Al-Ghazali ele está meio que usando uma expressão que os seus oponentes, para quem ele está argumentando, poderiam compreender melhor o argumento. Porque, na verdade, essa é uma concessão que ele faz, porque o Al-Ghazali ele não acredita na eficácia das causas secundárias. O que isso quer dizer? O Al-Ghazali ele não acredita que há uma eficiência de uma causa temporal que causa outra causa temporal. Então, um fenômeno temporal que literalmente causa um outro fenômeno temporal. Na verdade, então, ao invés de falar de causa, talvez fosse melhor a gente reformular essa premissa para ficar mais dentro da filosofia do Al-Ghazali. Né? Ou pelo menos entender que ele aqui está fazendo uma concessão para os seus oponentes. Então, quando ele fala assim, existem fenômenos temporais que são causados por outros fenômenos temporais, ele admite a ideia de causa para facilitar a exposição do argumento para os seus oponentes que acreditavam na eficácia das causas secundárias. Mas a gente pode colocar dentro da filosofia do Al-Ghazali essa premissa de uma outra forma, que seria dizer assim, há fenômenos temporais no mundo que são precedidos por outros fenômenos temporais. Então, não preciso dizer que um fenômeno temporal causou o outro. Eu posso dizer que um fenômeno temporal procede, né? Que ele precede. Um fenômeno temporal precede outro fenômeno temporal que vem depois. Então, tem um antes e tem um depois. Por exemplo, antes desse vídeo, talvez você estava aí ouvindo música. Então, esse é um fenômeno temporal. A música começa, tem uma duração e termina. Aí você acabou de ouvir música, você começou a ver esse vídeo. Então, esse vídeo começou, está durando e uma hora vai terminar. Então, vocês percebem que cada fenômeno temporal ele é precedido por um outro fenômeno temporal. E aí, a gente vem para o terceiro ponto. A série de fenômenos temporais não pode regressar infinitamente. Então, vamos lá. Vamos pensar que você está vendo o vídeo, antes você estava ouvindo música, antes você estava limpando a casa, antes você estava trabalhando, antes você estava dormindo, antes você estava... E aí a gente vai para o infinito, se a gente continuar assim. Cada fenômeno temporal é precedido por outro fenômeno temporal e vai infinitamente. O Al-Ghazali ele falava que isso não é possível. E ele usava algumas analogias para mostrar para a gente que uma série de eventos temporais
ela não pode regressar ao infinito. A gente vai usar aqui um dos exemplos. Um dos exemplos que ele dá é assim. Olhe, o povo, na época, né, olhava para o céu. Eles ainda não sabiam muita coisa que a gente sabe hoje de astronomia, mas eles percebiam, né, que alguns astros celestes ou corpos celestes, eles realizavam um movimento completo. Eles saíam do mesmo lugar que eles estão no céu, realizavam um movimento e depois eles voltavam para o mesmo lugar que eles estavam no céu antes. Então, um movimento completo. A gente chama isso de revolução. Então, quando você observa, por exemplo, o planeta Júpiter no céu, ele demora 12 anos para sair de onde ele estava e voltar de novo para a parte do céu que ele estava. Saturno, sua revolução dura cerca de 30 anos. Então, o Saturno retorna para sua posição a cada 30 anos. Ele leva 30 anos para fazer uma volta. E as estrelas que eles chamavam de esfera das estrelas fixas, que são várias estrelas no céu, elas demoram cerca de 36 mil anos para fazer isso. Né? Era a contagem, né? Hoje a gente sabe por que isso acontece, né? Hoje a gente sabe que a gente olha o planeta Saturno e o planeta Saturno dá uma volta em volta do Sol, o que a gente chama de ano, e essa volta leva 30 anos na nossa contagem de anos, né? Então, assim, e as estrelas, né, elas também estão se movimentando, a gente sabe que as estrelas se movimentam também, de maneira muito mais demorada, mas se movimentam. Nada está fixo no universo. Mas o que é a questão aqui? Né? Vamos lá, vamos esquecer um pouco do que a gente sabe hoje de astronomia e vamos pensar alguém olhando o movimento celeste. Alguém poderia concluir que todos esses movimentos são eternos. Saturno sempre deu a volta dele, Júpiter sempre deu a volta dele, as estrelas sempre deram as voltas delas. Então vamos supor que os movimentos dos astros celestes são eternos. Os astros celestes estão sempre se movimentando. A gente pode adaptar hoje para a gente sabe que Júpiter teve um começo, né? O movimento dele, não existiu o planeta antes. Mas alguém poderia pensar que, se a gente pensar no universo inteiro, o universo sempre esteve lá. As estrelas sempre estiveram lá. Mesmo que a gente pense que uma estrela nasce, outra morre, mas antes tinha outra. Então não teve um começo. Sempre o universo teve em movimento. Mas o que acontece? Vamos supor aqui que então está eterno. Vamos lá. Júpiter está fazendo a sua volta de 12 anos eternamente. Ele dá a volta inteira, volta. E sempre aconteceu eternamente. Saturno também está lá dando suas revoluções de 30 anos infinitamente. E a esfera das estrelas também. Mas vamos ficar aqui só com Júpiter e Saturno para a gente entender um pouco. Tá. Se eu pego Saturno, pensa para você ver. Quando Saturno dá 2 revoluções solares, ele dá, vamos colocar aqui, 30. Né? 30 mais 30, 60. Então, Saturno leva 60 anos para dar 2 revoluções solares. Em 60 anos, Saturno dá 2 revoluções. Revoluções solares não, né? 2 revoluções. Ele volta, né? Ele dá uma volta em torno do Sol 2 vezes. Agora, Júpiter leva 12 anos. Isso significa que no tempo, ele vai levar 5 vezes, né? Durante um período de 60 anos, ele vai dar 5 voltas. Então, pensa para você ver. Num período de 60 anos, Saturno dá 2 voltas em torno do Sol. Num período de 60 anos, Júpiter dá 5 voltas em torno do Sol. Então, enquanto Júpiter tem 5 revoluções, Saturno tem 2 revoluções em um período de 60 anos. Agora, o que acontece se a gente pensa que isso está acontecendo eternamente, infinitamente no passado? Isso significa que Júpiter deu infinitas voltas em torno do Sol. Isso também significa que Saturno deu infinitas voltas em torno do Sol. Só que tem uma coisa. Júpiter tem que ter dado mais voltas do que Saturno. Porque enquanto Saturno, num período de 60 anos, dá 2 voltas, Júpiter dá 5 voltas. Isso significa que passa 60 anos, Júpiter deu 5, Saturno deu 2. Então não importa o tempo, se a gente aumentar o tempo, né, as voltas que Júpiter vai dar em torno do Sol vai ser um número maior do que Saturno. Então Júpiter dá mais voltas em torno do Sol do que Saturno no período de tempo. Mas e se isso está acontecendo infinitamente? Olha o paradoxo. Se isso acontece infinitamente no passado, isso significa que Júpiter até hoje deu infinitas voltas em torno do Sol e Saturno também deu infinitas voltas em torno do Sol. Mas espera aí, Júpiter, por ser um tempo menor, ele tem que ter dado mais voltas.
Então, como que o infinito é maior do que outro infinito? Se o universo existe infinitamente no tempo, então a gente tem um paradoxo aqui, porque a gente vai estar dizendo ao mesmo tempo que Júpiter deu infinitas voltas em torno do Sol e Saturno deu infinitas voltas em torno do Sol, e ao mesmo tempo a gente vai estar dizendo que Júpiter deu mais voltas em torno do Sol do que Saturno. Teve mais revoluções do que Saturno. Mas isso não faz sentido, porque os dois é infinito. Como que o infinito é maior que outro infinito? Então, esse exemplo nos ajuda a pensar que os fenômenos temporais do universo, eles não podem estar acontecendo infinitamente no tempo. E aí, porque se o mundo fosse eterno, cada um desses corpos teria completado infinitas revoluções e ainda assim, um teria completado mais revoluções do que o outro. Nós podemos agora prosseguir com o argumento, né? Que é a conclusão. Logo, a série de fenômenos temporais, ela precisa terminar no eterno, né? Que para nós é onde terminam os fenômenos temporais e a gente tem o eterno, a causa eterna, que é Deus, o Criador, e que ele é a origem de tudo. Então Deus não é temporal, né? Ele não está preso ao tempo, ele é eterno. Então, se os fenômenos temporais não terminassem no eterno, a gente teria um problema enorme, porque a gente ia ter esses problemas do infinito, do regresso infinito. Né? Fenômenos temporais são precedidos por outros fenômenos temporais. Então seria uma coisa sem sentido eu falar, né? Porque eu ia cair no regresso infinito e isso gera absurdos. Esse infinito, como a gente deu o exemplo aqui do Júpiter, Saturno, essas revoluções, criam contradições absurdas. Então o infinito temporal não pode existir na realidade. É importante dizer que o Algazar não se concentra tanto no infinito temporal, no sentido assim, do tempo infinito, mas muito mais na ideia de que fenômenos temporais precedem outros fenômenos temporais, que precedem outros fenômenos temporais. Ele foca mais no fenômeno temporal do que na linha do tempo em si. Mas isso ajuda a gente a entender que, de alguma forma, essa série de fenômenos temporais, elas precisam terminar em algum lugar. E esse lugar não pode ser temporal. E nós chegamos no eterno, né? Em Deus, que é o criador e origem de todos os fenômenos temporais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o argumento da Al-Ghazali e continue acompanhando aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com quem possa curtir e até mais.